bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos. E eu não poderia começar esse vídeo sem agradecer aos queridos amigos que já acompanham o canal Professor Belém no Rumble. Hoje temos 1.300 inscritos, então vai aí o meu imenso abraço a cada um de vocês. Ontem eu postei o primeiro vídeo exclusivo lá no Rumble e ele teve até o momento, como vocês estão vendo aqui, 2.229 views, o que é muito bom para um canal que está iniciando numa plataforma com uma nova proposta. Aliás, uma proposta de liberdade. E depois eu vou explicar por que essa proposta é de liberdade. Mas, por enquanto, então, fica aqui o meu grande abraço aos queridos amigos que já acompanham, já estão inscritos no canal Professor Belém no Rumble. Eu, daqui a pouco, depois de fazer este vídeo, já começo o segundo vídeo da série O Policiamento Político das Redes e o Fim da Liberdade no Mundo. Será a parte 2, hoje. E lembro aos amigos que esses vídeos você só terá acesso no Rumble. E eu deixo a informação da publicação, como de costume, no Telegram e também no Twitter, onde tenho por volta aí de 5 ou 6 seguidores. Pois é a vida no Twitter, não é mesmo? Não é fácil a vida por lá. Quero mandar um abraço especial, antes de mais nada, para o Rafael Ditzel. Muito obrigado, Rafael, pelo grande apoio que você nos tem dado. Um beijo no teu coração e que Deus te cubra de bênçãos. Lá no Rumble eu mandarei outros abracitos também. Pois é. E a propósito, eu ontem à noite recebi de um engraçadinho, chamado Oséias de Itajubá, uma meme bastante engraçada. Apareço eu de cabelos longos, um pano na testa, segurando numa das mãos uma faca de caça e na outra uma R15. E o título: Belém no Rambo. Pois é, o amigo pegou a foto do velho Stallone e colocou a minha belíssima imagem sobre. Ficou muito legal. Parabéns, Oséias de Itajubá. Um beijo no seu coração. Bem, o papo hoje não poderia ser outro. A repercussão da fala do presidente, ou de um Twitter no presidente, uma thread, sobre a Carta pela Democracia. Para quem chegou agora de Marte, não sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Vejam aqui o que disse o UOL hoje. A Carta em Defesa da Democracia, organizada por juristas, foi lida no começo da tarde de ontem, dia 11 de agosto, em evento organizado pela Faculdade de Direito da USP, conhecida como São Francisco, porque fica na região central de São Paulo. Após a leitura do documento, que reúne mais de 950 mil assinaturas, hoje, claro, passa de 1 milhão, a plateia que acompanhava o ato dentro do prédio reagiu com gritos de "Fora Renan!" Desculpem, fora Bolsonaro, perdão, foi um ato falho, fora Bolsonaro. Renan é força, Renan, né? É outra história. Bem, e aí termina a notinha dizendo, a notinha do UOL dizendo, mais cedo no mesmo prédio da faculdade, o documento foi lido pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também em defesa à democracia. A Carta pela Democracia, então, foi lida pela Fiesp. Aqui num pequeno parágrafo, 5 erros de sintaxe, mas tudo bem, vamos em frente, deu para entender. Não é mesmo? Pois é. Bem, acontece que, claro, Bolsonaro não poderia não dar uma resposta,
porque afinal ele foi acusado por todas as esquerdas de ter se negado a assinar a Carta pela Democracia. Por que será? Por causa de quê? O presidente Bolsonaro respondeu no Twitter. Ele disse o seguinte, abre aspas, acredito que a Carta pela Democracia, que foi lida na micareta do PT, bem, micareta do PT aqui é a alusão aos componentes, digamos assim, do arcabouço das manifestações pela democracia. As pessoas que, enfim, colocaram lá o seu nome e a sua face para dar ênfase à leitura da carta. Era só gente da esquerda, poderia-se dizer, juízes, ministros, artistas, autoridades, todas de esquerda. Daí porque o presidente, então, refere-se à micareta do PT. Mas ele diz, acredito que a Carta pela Democracia, que foi lida na micareta do PT, teve algumas de suas páginas rasgadas, principalmente nas partes em que deveriam repudiar o apoio, inclusive financeiro, a ditaduras como Cuba, Nicarágua, Venezuela, bem como o controle da mídia e internet. Interessante mesmo porque eles defendem a democracia. Ao mesmo tempo, defendem também a ditadura feroz da Nicarágua, um regime comunista à moda antiga, que persegue, inclusive, padres, pastores, monges, monjas, cristãos, de modo geral. Pois é. Segue o presidente, então, na segunda parte da postagem. Do contrário, assinar uma carta pela democracia enquanto apoia regimes que desprezam e atacam os seus pilares tem a mesma relevância, e aqui ele foi para lá de irônico, tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno. O Zé Pequeno me parece aquele personagem de um filme aí que tornou-se, desde garoto, um dos líderes do tráfico. Penso eu, acho que seja isso. Ou um manifesto em defesa das mulheres, assinada pelo maníaco do parque. Pois é. Na terceira parte, segue Bolsonaro dizendo, o Brasil já tem a sua Carta pela Democracia, a Constituição, que, aliás, o PT não assinou logo de cara, não. Por quê? Porque achou uma Constituição muito democrática. Ele queria algo mais radical na época, 1988, lembram disso? Pois é. A Constituição, é a única carta que importa na garantia do Estado Democrático de Direito, o que é verdade. Mas foi justamente ela que foi atacada pelos que agora promovem um texto paralelo, que para efeitos legais vale menos que um papel higiênico. Alguém duvida? Bem, é claro, desconsiderando essa Constituição aí, que muita gente não respeita mesmo, inclusive entre alguns magistrados, por exemplo, e esta que a esquerda promove para, digamos assim, constranger o presidente, é claro que uma tem valor infinitamente maior, e a outra, a outra serve então para, como disse o presidente Bolsonaro, limpar o pandeiro, não é mesmo? Porque tem gente que antes de tocar dá uma limpada no pandeiro, Pois é, mas termina então o presidente dizendo, das duas uma, ou a esquerda repentinamente se arrependeu de suas ameaças crônicas à nossa democracia, como os esquemas de corrupção, os ataques à propriedade privada e a promoção de atos violentos, ou trata-se de uma jogada eleitoral desesperada. Eu acho que é mais por aí, viu, presidente?
O golpe está aí, diz ele. Cai quem quer. Bem, será que o presidente excedeu-se ao dizer que isso é golpe? Que é apenas uma jogada eleitoral desesperada? Vejam que coincidência. Eu, como estou fazendo esta nova série lá no canal Professor Belay do Rumble, passei por um texto que há muito já não tinha na memória. Um texto publicado pela esquerdíssima Time. Está aqui, vocês estão vendo. Eu estou aqui na Time, diante de um texto publicado em 4 de fevereiro de 2021. Esse texto casualmente voltou-me ao conhecimento, porque, repito, estou trabalhando com alguns textos publicados no passado dizendo ou informando sobre uma estrutura midiática que visava construir um mundo ilusório, imaginário, para que o pacato cidadão acreditasse, evidentemente, não no que os seus olhos viam, mas no que a mídia falava, já que todos os grandes veículos de comunicação tinham uma nota só: atacar, por exemplo, Donald Trump, entre outras coisas. Bem, então, deparei-me com esse texto e fiz imediatamente uma associação às últimas palavras de Bolsonaro neste post no Twitter. Vejam o que disse a Time naquele dia 4 de fevereiro de 2021. Ela admitiu que havia um lobby entre empresários, jornalistas, veículos de comunicação, celebridades, etc. e tal, para derrubar o presidente Donald Trump. Entre as pérolas aqui admitidas pela Time, vemos o seguinte, abre aspas, palavras da Time. Havia uma conspiração se desenrolando nos bastidores. Vejam, eles nem se preocuparam com o termo conspiração. Havia uma conspiração se desenrolando nos bastidores que tanto restringiu os protestos da direita radical, segundo eles, quanto coordenou a resistência dos CEOs das grandes plataformas. Ambas as surpresas foram resultado de uma aliança informal entre ativistas de esquerda e titãs dos negócios. Tudo isso para derrubar o presidente Trump antes da campanha. Vou repetir para aqueles que estavam mais desatentos. Ambas as surpresas, ou seja, o desenrolar de uma conspiração nos bastidores e também a coordenação de resistência por parte de CEOs de grandes plataformas, como, por exemplo, o garoto Zuckerberg, todo mundo está sabendo disso. As duas surpresas. Ambas as surpresas, admitiu então a Time, foram resultado de uma aliança informal entre ativistas de esquerda e titãs dos negócios. Aí você volta ali para o textinho da UOL e começa a entender por que a Fiesp mais cedo fez também uma leitura do documento chamado Carta pela Democracia. Mas sem mais, dizia então a Times, o pacto foi formalizado em uma declaração conjunta concisa e pouco notada da Câmara do Comércio dos Estados Unidos, publicada no dia da eleição. O pacto entre esses gigantes, os tubarões dos negócios e os militantes de esquerda. Ambos os lados viriam a vê-lo como uma espécie de barganha implícita, inspiradas pelos protestos contra a injustiça racial massiva e às vezes destrutivas, em que as forças do trabalho se uniram às forças do capital para manter a paz e se opor ao ataque de Donald Trump ao quê? A quem? A democracia. Perceberam? Pois é. Então, esse conglomerado de mídia,
de mídia digital começou desde cedo a dizer que Trump era inimigo, por exemplo, dos negros. Só que, claro, nunca noticiou que os negros tinham muito mais ofertas de emprego e estavam muito mais dentro do mercado formal de trabalho do que em governos anteriores. Não. Para a grande mídia, isso nunca foi notícia nem destaque. Mas, enfim, a ideia de que Trump era um racista, essa sim foi massivamente espalhada pelas redes, pelos jornais, pelas televisões e tal. E por conta disso, como se fosse de fato uma realidade, acusaram Trump de ser inimigo da democracia. Alguma semelhança com Bolsonaro aqui, que é inimigo de gays, que é inimigo de pobres, que é inimigo de nordestinos, que odeia mulheres e por aí vai, não é mesmo? É um genocida, né? Claro, pois é. É evidente que um genocida será contra a democracia, claro. Só mais um parágrafozinho da Time. O aperto de mão entre empresas e trabalhadores aqui é preciso entender que são sindicatos e não aqueles que tinham saído da informalidade ou então que viviam apenas de bolsas, de esmola do Estado, para o mercado de trabalho formal. Não foram esses trabalhadores que fizeram um pacto com os tubarões dos negócios e a grande mídia, por exemplo, não. Foram os sindicatos pelegos, mas isso também, jamais diria, claro. O aperto de mão entre empresas e trabalhadores foi apenas um componente de uma vasta campanha multipartidária para proteger a eleição. Proteger a eleição. E por que multipartidária? Bem, quando o vice-presidente, o vice de Donald Trump, Mike Pence, negou qualquer possibilidade de levar adiante as inúmeras denúncias sobre fraude naquela sessão do parlamento, não é? Ou melhor, na sessão do Congresso, percebeu-se sim que bem pertinho, do lado da sala de Trump, estava então esse esquemão, alguém adepto ou aderindo a esse esquemão multipartidário para salvar as eleições e a democracia. Um esforço extraordinário dedicado não a ganhar o voto, mas a garantir que fosse livre e justo, crível e incorrupto. E por aí vai. Bem, eu acho que dá para ter uma ideia. O presidente Bolsonaro aqui se refere a digamos, a uma micareta do PT, mas eu, por conta desse texto da Time, vou um pouco mais longe e digo que, não querendo corrigir o presidente, claro que não longe de mim, mas isso vai muito além da micareta do PT. Isso aí tem cheiro de uma cabala da mídia, como alguns americanos já chamam o esquemão. Aqui no Brasil, Fiuza, brilhantemente, chamou tudo isso de consórcio. E lá nos Estados Unidos estão chamando de cabala da mídia. Bem, ao que serve tudo isso? Não basta dizer que é apenas para limpar o pandeiro, né? Enfim, coisas do gênero. Não é apenas um papel higiênico. Não, é pior do que isso. É um papel higiênico usado, claro, porque as pessoas de bem estão acordando. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, já está dado como certo o desastre absoluto nas urnas agora, nas midterms, nas eleições de meio de mandato, claro. Daí porque estão tentando, de algum modo, anular os direitos políticos de Donald Trump. A alegação da invasão à sua residência, a Mar-a-Lago, na Flórida, é que ele tinha roubado, por assim dizer, documentos classificados, altamente sigilosos, contendo segredos das forças nucleares americanas. Vejam vocês, o homem saiu com um monte de documentos onde marcam todos os silos, a localização dos silos, para eventualmente destruir tudo, se for o caso. É o que estão tentando passar para a mídia. Aliás, em função de um ataque, de uma ação da Polícia Federal
inédita nos Estados Unidos contra um presidente que está se dando agora essa justificativa. A ação foi duríssima. Foi duríssima. Foi quase como um ato da antiga Gestapo, ou Gestapo para os íntimos, contra um presidente, porque ele tem segredos que podem nos autodestruir. Perceberam? Justificam um absurdo com outro absurdo ainda maior. O que fará Donald Trump com segredos de Estado em relação ao armamento nuclear americano? Venderá para o Irã? Venderá para Putin e ficará lá esperando em Mar-a-Lago que tudo seja destruído? Parece um pouco, um tanto quanto forçação de barra. Mas é isso, é por causa do desespero. E aqui, nesse caso, então, o presidente Bolsonaro acerta também em relação a isso, dizendo que é por causa do desespero, sabe? Esse negócio aí de carta pela democracia. A carta pela democracia, meu filho, é a Constituição, ponto final. Muito bem, eu teria mais coisas para falar, como, por exemplo, qual é a da Lituânia. A Lituânia está provocando a Rússia e, não dando-se por satisfeita, mandou uma representação para Taiwan, para agora provocar a China. Taiwan está muito longe da Lituânia e, por sua vez, a Lituânia também está muito longe de Taiwan. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, mas parece que eles querem briga, E escolheram os dois atores mais fortes no cenário militar, bélico e político para inticar. Inticar é um termo que a gente usava como garoto aqui, O maior mandava o pequenininho inticar com alguém para depois chegar às vias de fato. É o que está acontecendo. Parece que a OTAN está mandando a Lituânia inticar. Vamos ver no que isso vai dar, não é mesmo? Não esqueça, daqui a pouco, o canal Professor Belém, lá no Rambo, com mais um vídeo sobre o poder policial da mídia. Interessante, hoje tem coisas bem cabeludas. Mais um detalhezinho, parece que eu não quero me despedir, Pois é, mais um detalhezinho. Um amigo perguntou ontem, professor, agora que você tem um canal no Rambo, o que vai ser de nós aqui, os membros do canal? Vai continuar igual, eu continuo por aqui. Continuarei por aqui até que me defenestrem totalmente, se for o caso. Espero que não, Porque afinal o leitinho das crianças vem aqui do YouTube, não é mesmo? A outra plataforma está só começando, Malemar monetiza, então nós continuamos por aqui, claro, sem nenhum problema. Eu só não virei aqui amanhã porque no sábado não dá audiência, não sei por quê. No sábado não dá audiência, então eu tirarei o dia de sábado para aprimorar as pesquisas desses materiais aí reveladores quanto ao poder da mídia. Pois é, mas é só sábado. No domingo eu volto com uma live exclusiva. Até depois.